Essa é uma pergunta muito boa, tá? E a forma como eu avalio qualquer tipo de e-commerce ou loja de dropshipping é fazendo uma análise reversa. Eu vou mostrar isso para vocês na prática agora. Análise reversa nada mais é do que você entrar em um e-commerce ou em qualquer loja, tá? E analisá-la por dentro. Esse é um conceito muito utilizado na engenharia. Então, se uma pessoa quer entender como funciona um dispositivo, um controle remoto, ele abre o controle remoto e vê todos os mecanismos. Então, a primeira coisa que eu gosto de analisar em qualquer e-commerce é o seu faturamento. E existem algumas formas a gente ter uma estimativa desse faturamento sem ter que perguntar para o dono, por exemplo, porque muitas vezes ele não vai revelar. E com essa média de faturamento, eu consigo entender se é um mercado bom, se tem potencial de entrada, né? E se, consequentemente, tem uma demanda por aquele produto. Então, vou mostrar para vocês agora como é que eu faço isso. Então, eu vou pegar essa loja aqui como exemplo. Essa loja é um dropshipping genérico, ou seja, eles vendem vários tipos de produtos, tem várias categorias, casa e cozinha, saúde, eletrônicos, pet, malhar, maquiagem, enfim, um monte de categoria. E eles são um site de dropshipping, ou seja, eles também não têm estoque. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para conseguir estimar o faturamento deles em primeiro lugar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é estimar o tráfego, ou seja, quantas pessoas visitam esse site. Beleza, Arthur, entendi isso aí, que eu tenho que entender quantos clientes em potenciais, né? Ou seja, quantas visitas o site recebe por mês. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou descobrir? Calma, vamos lá. Existem diversos sites, tá, que fazem uma análise de tráfego, Traffic Analytics, e eles te mostram quantos visitantes em um período de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, até uma distribuição por dia, aquele site, o site que você quer colocar, né, o que você busca analisar, recebe de visitantes. Eu vou passar uma lista aqui, vou deixar nesse story por escrito vários desses sites e vocês escolhem o que vocês se identificarem mais, tá? Então, o que o SEMrush nos deu como análise? Que no mês de janeiro, tá, o Malui Center recebeu 202 mil visitantes únicos, ou seja, IPs, seja de computador, de telefone, de tablet, mas foram 202 mil IPs. Para facilitar os cálculos e melhorar a compreensão de vocês que estão vendo isso pela primeira vez, vamos assumir que 202 mil é um número total mesmo, tá? Mas, na verdade, uma análise mais detalhada, a gente teria que analisar também o bounce rate, que é o número de pessoas que entram no site, caem na home, por exemplo, e já saem. Eles não interagem, não clicam em nenhum produto, não avançam para carrinho, nem nada disso, né? Que essas pessoas realmente não vão se tornar comprantes. Eles só entram no site e já abandonam, eles não interagem com o seu conteúdo. Mas vamos assumir 202 mil para facilitar. O próximo passo é a gente entender desse volume de visitantes quantos eles conseguem converter e transformar efetivamente em uma venda, tá? Aí você pode estimar conforme você preferir, né? A média do mercado de e-commerce é de 1%, lojas nichadas tendem a ter uma conversão um pouco maior, por ser um público mais específico, então um público que tende a comprar mais, tá? É um público mais direcionado. Então vamos assumir 1% aqui. Então, para a gente entender o ticket médio de compra, né, ou seja, qual que é o valor médio que um cliente gasta em cada compra no site que a gente está analisando, existem algumas opções, eu vou mostrá-las para vocês agora. Vocês podem bater o olho, né? Então, por exemplo, esses produtos aqui, todos estão numa faixa aí, ó, a maioria, né? 130, 150, 140, esse aqui é um pouco mais caro, 330, 200, e a partir daí você fazer uma média, tá? Então, vamos supor que seja R$200, por exemplo. Ou a gente pode fazer uma análise ainda mais precisa, especialmente se a loja que a gente for analisar estiver na Shopify, tá? Que é com a inserção de um código após a URL da loja, após o nome da loja ali no navegador que eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu peguei outra loja, tá? Para que vocês possam entender. Esse é o nome da loja. E logo após o .com.br ou .com, tá? Vocês vão colar esse código aqui, que foi inserido. Eu vou deixar ele por escrito aqui. E vão dar um Enter. Então, o que esse código faz? Ele organiza todos os produtos do site na ordem dos mais vendidos, ou seja, o primeiro produto que aparecer aqui é o que ele mais vende e a tendência é o que mais se aproxime do ticket médio real. E aí a gente multiplica pelo número de visitantes em cima daquela taxa de conversão e a gente vai chegar a um faturamento total, tá? Ainda existe um método ainda mais preciso para descobrir de fato quantas vendas qualquer loja faz por dia, tá? Conto para vocês ou não? Basta você gerar um boleto meia-noite, tá? E aí, na meia-noite do dia seguinte, você gera outro. A diferença entre o número, né? Por exemplo, aqui agora eu gerei esse boleto de manhã, 93.237 foi o número do pedido. Aí eu espero dar meio-dia do dia seguinte. Aí eu gero e vai estar lá, por exemplo, 93.257. Significa dizer que ele fez 20 vendas no dia.
O próximo passo é analisar as fontes de tráfego do site em questão que estamos analisando, tá? O que é isso, analisar essas fontes de tráfego? Basicamente é entender de onde os clientes que estão visitando o site estão vindo, tá? O que a gente percebe? A Malui Center, por exemplo, ela é bem forte em Google Organic e Google Paid, ou seja, eles fazem bastante anúncios no Google, né? Mas a gente percebe que não tem, por exemplo, aqui uma fonte de tráfego vindo de Instagram. Tá? Então eles provavelmente não devem ter uma página bem movimentada, não fazem um social media. Você vê que eles não têm tráfego de Facebook relevante, né? 0,21%. Então a gente começa a entender oportunidades, ou seja, se a gente replicar esse conceito aqui, mas investir nessa mídia aqui de uma maneira assertiva, de uma forma correta, a gente tem uma oportunidade de crescimento que um competidor ainda não explora. E agora, para concluir a análise, a gente tem uma informação bem assertiva. Eu gosto sempre de analisar o checkout e o pós-venda. Por que o checkout? 30% do faturamento da maior parte dos e-commerce, tá, vai vir de upsell, de cross-sell, normalmente ofertados em checkout, né, onde o cliente já está para finalizar a compra. Se o site não oferece isso, eu sei que eu consigo fazer isso num site similar, replicando o mesmo conceito que ele utiliza, e eu consigo ter um faturamento adicional muito maior que o meu competidor, por exemplo. Tá? E segundo, eu entro no funil, gero um boleto, gero uma compra para analisar toda a estrutura de e-mail marketing para ver se o cliente faz, se ele tenta aumentar o LTV, ou seja, enviar e-mails posteriores à compra para conseguir gerar uma recompra, tá? Então o que a gente vê aqui? E além disso, também gosto de analisar se o checkout é transparente, ou seja, se o cliente é redirecionado para outra página para fazer o pagamento, porque isso impacta muito na conversão. Preenchendo os dados aqui, né? Vou gerar uma segunda compra fictícia. Eu vejo aqui o botão de finalizar a compra. A gente já percebe que o tempo de carregamento está alto, isso é um ponto de melhoria, tá? E ele redireciona para a landing page do Mercado Pago, tá? Não é um checkout transparente, como eu falei. Então vai diminuir bastante já a conversão. Então eu consigo identificar se eu melhorar as fontes de tráfego, se eu implementar essas medidas no final, né? Então checkout transparente, estrutura de e-mail marketing, porque eles não têm, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, porque eles só mandam esse único pedido, mas ninguém entra em contato para recuperar essa venda, para tirar a informação. Eu consigo entender que se eu fizer todas essas melhorias, eu vou gerar muito mais valor e muito mais resultado. Então é um mercado que vale a pena eu entrar, é um e-commerce que se eu entrar, por exemplo, ou se eu replicar, eu consigo ter um grande crescimento em potencial aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa mini aula aí sobre análise de sites de e-commerce e dropshipping. E vocês fazendo isso antes de entrar no mercado, para analisar um concorrente, seja lá fora ou seja aqui, e replicando essas melhorias, vocês vão ter grandes resultados.